Olá, pessoal, de volta aqui com o CMCast. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Carlinhos? Ricardo, vamos falar sobre um tema nacional. O nosso presidente, Luiz Inácio Lula, esteve na África agora, há pouco tempo. Né? Toda semana ele está num lugar diferente, agora foi na África. E a nova dele, né, assim, o Lula, toda vez que ele viaja, ele tem o se mete na guerra da Ucrânia, e a nova dele é pegar aquela decisão do TRF-1, aquela decisão sobre as pedaladas da Dilma, e dizer que o Brasil ele vai ter que pedir desculpas à presidente Dilma. Uma forma de reparar. Naturalmente que ele disse isso e o PT já bolou um projeto para apresentar, acho que hoje ou amanhã, na qual eles devolvem de maneira simbólica o cargo de presidente a Dilma Rousseff. Queria que a gente fizesse duas colocações sobre isso. Uma é, naturalmente, que isso é uma balela, a tal da narrativa, enfim. Mas aí cabe a pergunta, né? A Dilma merece um pedido de desculpas da nação? Olha, são duas coisas. São duas coisas diferentes, né? Eu confesso que eu não esperava que você me perguntasse se merece. Essa questão do merecimento, eu confesso que não tenho uma resposta para isso. Um pedido da nação, por quê? Um jogo político. Vamos lá, objetivamente. O Lula, e ele é bom nisso, né? Ele criou uma falsa polêmica, que é uma falsa polêmica mesmo, voltando né, a questão para a militância. E militante, olha, eu fui militante durante muito tempo, isso me fez um bem imenso, inclusive para aprender a me situar politicamente no Brasil. Me fez um bem enorme. Mas isso passa. Passa se você, obviamente, busca ver o mundo com outras cores também e ler e estudar sobre outras coisas. O problema do militante, de forma geral, é que ele vive exclusivamente para isso. Então, tudo na vida vai se restringir à questão político-partidária. E a vida é muito mais do que isso. A vida é muito maior do que isso. Mas, enfim, se isso faz bem às pessoas, que assim fiquem. O Lula criou esse discurso para a sua militância. Ele sabe, e acho que há de saber, e tomara que ele saiba, que a Dilma foi um grande erro dele pela soberba. Ela não tinha o perfil, e ficou demonstrado ali na presidência da República, para dirigir um país tão complexo como o Brasil. E com uma divisão política, ali, enfim, fisiológica, né, do Congresso Nacional. Isso sempre foi dessa maneira, de um jeito ou de outro, só que as posições eram mais claras e depois isso foi se diluindo. O surgimento do Centrão, né, dilui muito essa história de governo e oposição. Não é que não houvesse fisiológico, sempre houve. Mas só que agora o fisiologismo passou a ser um protagonista da atividade política no Brasil. A Dilma foi um erro do Lula, um erro da soberba. Aquela história que a gente há de lembrar, de eu elejo até um poste, e eleger um poste, e foi ruim para o país. Aquela crise, ela não nasce pela pedalada fiscal, isso é uma bobagem. Será que alguém que seja minimamente informado, que acompanha a atividade política, ache que a Dilma foi empichada por causa das pedaladas fiscais? Não, isso é um discurso que se cria, dá um tom de formalidade. Não. Ela perdeu o debate político. Ela se isolou de tal forma, e a gente há de lembrar, que uma parcela do PT era mais crítica a ela do que, enfim, até a oposição, de forma geral, que era a oposição que caracterizava a oposição naquela época, o tucanato. Isso. O tucanato, os fisiológicos, depois o Centrão, ele vai crescendo ali. Já havia, mas não tinha essa dimensão que tem hoje. E a Dilma, ela foi queimando todas as pontes. A gente há de lembrar que no último ano do governo dela, 2016, criou-se essa história do golpe, ela praticamente enxotou o Temer, né, do Palácio. O Temer era vice-presidente da República. O Temer não tinha atribuição nenhuma e ela fazia questão de dizer que não deveria ter. Então ela afastou o Temer, que era vice-presidente da República, uma coisa que o Lula jamais faria, né? Nem fará. Agora essa questão, né, da reforma ministerial, tem o Alckmin, as conversas permanentemente que tem com o Alckmin, a gente sabe, o Alckmin é uma figura que está se demonstrando enorme, gigantesca na compreensão desse momento.
E o Temer foi tratado, mas não só o Temer. Eu me lembro que eu conversando aqui com enfim, o candidato do PDT à presidência da República, o Ciro Gomes, não era ainda candidato a presidente da República, e o Ciro me contando um embate que teve com ela, um bastidor, você fica perplexo. Ela disse, vai isso, eu disse, vai você, e ficou nesse nível. Que beleza. E acontecia com muita gente. A Dilma era assim. Eu duvido, vou repetir, que o Lula faça isso. E quero crer também que o Lula aprendeu aquela lição. Naquele momento, o candidato à presidência da República, eu estou convencido disso, e conversei com vários petistas históricos que compreenderam, e depois usaram esse discurso do golpe, foi golpe, não foi golpe coisa nenhuma. Ela perdeu a luta política, perdeu o debate político, ela perdeu o apoio político. A gente lembra, a popularidade dela ia menos de 10%, Sim. Números ínfimos. Como é que o presidente da República vai sustentar? Obviamente, você diz, não, mas isso não seria suficiente. Gente, é o que derruba um presidente da República. Se vocês querem saber minha opinião sobre isso, se alguém deveria, um presidente da República, mereceria ser empichado, era o Bolsonaro. A gente pega esse período, né, da pandemia, o comportamento dele foi absolutamente criminoso do ponto de vista da saúde pública, que a gente sabe que foi, do negacionismo. E foi isso, de fato, fez com que 700 mil pessoas, uma parcela pelo menos disso, morresse por causa disso. Grande. Né? Por conta de desconhecer ou rejeitar, porque o presidente da República não é uma figura qualquer, é o presidente da República. Num país como o Brasil, com uma história de autoritarismo, né? A história do Brasil é a história do autoritarismo também. Né? E aí vem o presidente da República e diz, nada, esse negócio de máscara é besteira, esse negócio de não se reunir é besteira. E não é, gente. A contaminação que houve muito em função disso, pelo comportamento dele, não foi só a questão da vacina, não. Da vacina também. Mas principalmente... Das falas. Das falas. Não, eu estou falando de rejeitar, né? Isso. O isolamento social no que era necessário. Vamos lá, a economia não podia parar. Tem pessoas que não podiam, de fato, parar. Né? Não podiam parar de jeito nenhum. Né? O biscateiro. Né? Enfim, e se a gente lembrar, aquele programa de apoio, né, as medidas, enfim, financeiras e sociais, né, que foram adotadas, foram por conta do Congresso Nacional. Sim. Rodrigo Maia teve um papel fundamental naquele momento, na história da República, e a gente não pode desconhecer. No caso específico da Dilma, se foi pela decisão do TRF da primeira região, o que é que a gente vai fazer com o Collor? O Collor foi empichado também, em 92, né? E depois sendo sentado pelo Supremo Tribunal Federal, a maior corte do país. E aí? Você pode questionar, e é questionável mesmo, o tempo que demorou 20 anos para que ele seja julgado, independentemente disso. Se é para pedir desculpa a Dilma, tem que se pedir desculpa primeiro ao Collor. O Collor foi inocentado pela Suprema Corte do Brasil, o mais alto dos tribunais. Então, se fosse verdadeira, né, esse apelo do Lula, ou essa proposta, ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pedir desculpa ao Collor, vamos criar um projeto que entregue ao Collor, isso evidentemente, simbolicamente, né, o mandato de presidente da República, e depois a gente faz isso com a Dilma, até pelo tempo, né? Um foi em 92, o outro em 2016. Não houve golpe, gente. Isso não é golpe, não. Isso é guerra política. E ela perdeu a guerra política muito pela incompetência dela. Vou lembrar aqui, o Mercadante, o candidato de 2014, era o Lula. Imaginava-se que o retorno do Lula, até para tentar abrandar a oposição que era crescente e para tentar domar a crise que já era crescente. Não esqueçamos, Joaquim Levy, isso, Chicago Boy, foi ministro da Economia de Dilma. Mais à direita, né? Economia do ponto de vista liberal, né? Do que o Joaquim Levy? Não, de jeito nenhum. O Mercadante, não só ele, mas ele, Mercadante, atuou muito para que não fosse o Lula candidato e fosse a Dilma. Naquele momento, ela já dava sinal de que estava nos últimos estertores políticos. Ganhou a eleição, ganhou.
né? Vinha do recall do Lula, que era muito bom, né? E um governo que era razoável, mas as relações políticas e sociais, ninguém pode destratar ninguém, ninguém pode tratar mal, humilhar as pessoas ou simplesmente ignorar a existência de uma relação política de cordialidade. Eu sempre vou lembrar, já citei aqui, a história do Tancredo Neves, que era uma figura especialista. Pobre, a gente estava falando de alguém que tinha mais de 50 anos de atividade política. Nas entrevistas coletivas, né? Quando os jornalistas avançavam para cima do Tancredo, quando pegavam uma repórter mais aguda, mais agressiva, a primeira coisa que ele fazia era botar a mão em cima, pegava no braço. Esse contato vai desmanchando a brabeza de qualquer um. É óbvio, as pessoas são assim, todos somos assim. Eu me lembro que já enfrentei alguns entrevistados e quando chegava, eu dizia, gostei de você. Que pergunta inteligente, você vai se desmontando. Isso. É natural que assim aconteça. Às vezes não. Às vezes o cacete rufava. E não precisava nem do Vanderlei Luxemburgo. Mas, assim, fato concreto, a Dilma não tinha trato com as pessoas. E trato também importa. Gente, o que é que todo mundo diz? O Lula é um sedutor, porque ele trata bem as pessoas, ele olha no olho. Não estou dizendo que foi só por isso, né? Obviamente, a questão, se você lembrar, né, as denúncias de corrupção surgiam, como surgiram no governo Lula. E agora surgiram, ele vai resolvendo aqui, ali, tudo no devido tempo. Ela demitia um monte de gente que depois se tornava inimigo. Vamos lá, existem formas de acontecer isso? Deve acontecer? Deve. Se for, de fato, uma denúncia que tem estofo, tudo bem. Mas tem um tempo para que isso aconteça, para que você considere a situação insustentável. Então, a Dilma, ela foi se desfazendo como o Collor. Aquela postura que o Collor tinha, imperial, né? Exato. Principesca. Aquilo terminou... Foi a mesma coisa, ele perdeu. O Collor caiu, não foi por causa da Elba, não, da Fiat Elba. Ele caiu porque ele perdeu o apoio político, perdeu o apoio das ruas. Lembremos, as ruas se encheram para tirar o Collor e se encheram para tirar a 2013, né? Não se pode refazer a história. Não. 2013 até era uma coisa que não tinha bem ainda um foco, né? Depois foi ganhando um foco, e diga-se passagem, por falta de reação objetiva, né? Do governo Dilma Rousseff. Você lembra que houve aquela reunião, né, no dia seguinte. Roseto, né? Coisa ridícula, né? E depois não aconteceu nada. Disse assim, essa meninada esquece. Só que a meninada foi apanhando da polícia e apanhou muito. Era um estudante, gente, as bandeiras de 2013, todo mundo, enfim, demoniza 2013, foi ali o ovo da serpente. Como é que o ovo da serpente, as pessoas lutavam por passagem de ônibus barata, né? Contra o aumento de passagem de ônibus. Fim da polícia militar. Fim das polícias militares. Era assim, só polícia... Isso é bandeira de direita? Nunca foi. Militar gosta de farda, né? De pátria. Por mais que isso seja a coisa mais hipócrita do mundo, né? E é uma tremenda hipocrisia, né? Pátria não se dá por aí, né? O sentido de patriotas, porque eu gosto da bandeira, eu gosto do hino. Tudo bem, da bandeira e do hino. Já viu o Baden Powell tocando o hino do Brasil? Uma coisa linda, né? No violão. Mas essa gente não gosta do Brasil. E naquele momento em que as ruas se encheram, em que o Congresso Nacional não tinha mais uma relação saudável com a presidência da República, em que o vice-presidente foi expurgado do palácio, não restava muita coisa a não ser a Dilma ser empichada. A mesma coisa aconteceu, vou repetir, com o Collor. Lembra do Itamar, né? Lembro, Itamar exatamente. Virou inimigo do Collor. E veja, eu ainda acho até que o Itamar é um personagem um pouco melhor do que o Temer, mas não acho o Temer um demônio, não. Não era. Depois só restou o Temer se abraçar ali com a direita, né? Com o fisiologismo, porque ele assume o país num momento de extrema crise. Mas a história do Temer não é de um fascista, né? E virou um fascista. Para com isso, né, gente? É como você diz, é a história da narrativa. Então, acho que esse discurso do Lula é um discurso voltado para dentro. Tenho certeza que ele não acredita
como nunca acreditou que a Dilma perdeu o poder ou perdeu a presidência por causa de pedalada fiscal. Qualquer pessoa medianamente inteligente sabe que não foi, e sim por falta de apoio político. Duvido que ele caia no mesmo erro de indicar alguém com aquele perfil para a presidência da República. E aí, estou aqui, não estou lançando a candidatura de ninguém, né? Mas tem ótimos nomes. O Haddad é uma Haddad, beleza. Flávio Dino. Flávio Dino são dois personagens que têm tamanho, né, gente? Que tem tamanho. A Dilma, gabinete civil, não, porque eu vou deixar uma mulher na presidência da República. Foi ruim, terminou sendo ruim, né? Ela diz, eu quero dar uma mulher para o machismo brasileiro, né? Uma mulher na presidência. Não foi porque era mulher, porque a Dilma era a Dilma. Só por isso. Tem a Glaze, viu? Tem a Glaze, Hoff. De novo, cara. De novo, né? Provocador, né? É impressionante. É um provocador esse rapaz. Ricardo, eu vou aqui para a minha dica cultural e sei que a gente vai ter agora um pequeno entreveiro, né? Porque você tem uma crítica a essa minha dica cultural. A dica cultural é uma série de TV, uma minissérie chamada Cangaço Novo, e aí vem a sua observação, né? Ela fala sobre aquele período onde houve aqueles assaltos a banco em cidades do interior, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, alguma coisa, é uma história real. Eu achei a série muito bem feita, tá na Amazon Prime. Tem uma trilha sonora fantástica, Jardim Macalé, a turma toda, mas você não gosta do nome, né? Da nomenclatura, né? Não gosto, não. Mas Depois a série é boa. Se você conseguir transpassar isso, essa sua objeção, que eu acho justa, né? É um conceito que vem do sul pro Nordeste. A série é boa. Preconceituoso. A série é boa. A série é muito boa. Essa é a minha dica. Cangaço Novo, né? Cangaço Novo, na Amazon Prime. Eu quero tratar da organização desse... Exatamente. É uma família do interior do Rio Grande do Norte. Que ali são muitos setores, né? Que vão se e aí irmanando, né? Esse grupo vai se formando. Eu acho interessante que essa série, ela não o torna heróis. Pelo contrário, ela faz as críticas. Eles têm um comportamento ruim, são bandidos, são assaltantes. Mas ela mostra um país que nem sempre é retratado nas telas. Aquele país ali do interior do Nordeste e fala de um fato recente. Acho interessante, porque ele mistura uma boa trilha sonora, bons atores, são atores que não são muito famosos, são atores que não estão em evidência. E a série ela mantém um ritmo bom, é violenta, porque é sobre um tema violento, mas eu achei ela bem interessante. A gente que acompanha tanta série policial americana, de repente a gente vê... eu tô falando que o público consome, e essa tem uma estética nordestina bem interessante. Eu lembrei até de Abril Despedaçado, outro filme, esse que você gosta bastante. E tem outros filmes, o Urubu, Aspirina, vários filmes ali daquela temática. Eu Abril Despedaçado, como eu já falei, mas eu gosto muito dessa estética nordestina e tudo mais. Então, a Caatinga, o Sertão, eu gostei. Assista, viu? Aliás, eu sigo mais as suas dicas do que você as minhas. Eu já descobri isso. Porque, por exemplo, a história do 12 Homens e uma Sentença, eu fui rever de novo na semana passada, né? O livro, né? O café... Como é? Café filosófico. Não é café filosófico, existencialista, né? Eu comprei o livro, aliás, excelente livro, é um passeio absolutamente fantástico e definitivo sobre a fenomenologia e sobre, enfim, Sartre, Simone de Beauvoir. Já estou com outro livro dela. Leia. Pronto, já estou com outro livro dela, já está... O existencialismo, para quem não conhece, ali é maravilha. Tem uma história, ali é uma geração fantástica, né? A relação e o rompimento dele, do Sartre com o Camus, que para mim é uma figura absolutamente admirável, né? E eles rompem por conta de política, um debate político, uma estupidez. Engraçado. Vou confessar uma coisa, eu não consigo ler o Camus. É mesmo? Eu não consigo ler. Não leu A Peste, não? Leu A Peste, não? Não li. Eu vou tentar de novo. Acho que eu livrão. É engraçado que eu revi. Eu tinha lido lá com 19 anos, eu sou um de 65, né? Eu tentei ler na época da pandemia, eu li de novo, né? E de novo me encantou. Eu gosto muito do Camus. Mas, independentemente disso, a história do cangaço. Eu não gosto dessa denominação de cangaço novo, e para mim ela é extremamente preconceituosa. Isso é um tipo de criminalidade, um grupo de assaltantes, uma organização criminosa, extremamente violenta,
E por que remete ao cangaço? Porque não pode ser milícia nova, né? Uma milícia nova. Porque o Rio de Janeiro, não. Se você vai se reportar ao Rio de Janeiro, não, gente, o Nordeste, tudo que aparece no Nordeste é cangaço. Né? Você pega um filme até daquele Mendonça, né? Kleber Mendonça. Aí tu, cangaço novo. Por que história de cangaço novo? Eu não gosto do Kleber Mendonça. Eu também não. Não acho. Eu acho um festejo também exagerado, desnecessário. Filmezinho Manemenes e olha. Vou levar pancada por causa disso. Mas também não tem problema. Um Som ao Redor é legal, mas os demais... O Som ao Redor é um bom filme, de fato. Mas vamos lá. A história do cangaço, eu não gosto dessa denominação. É preconceituosa e com o Nordeste. E outra coisa, gente. Para quem não conhece, nunca estudou, nunca leu mais profundamente sobre o cangaço, Frederico Pernambucano de Melo, Guerreiro do Sol, fantástico. E a professora Litigar Barros, né? É absolutamente fantástica também. São dois autores, pesquisadores importantes, que entendem aquilo como fenômeno social, mas não como heroísmo. A libertação dos pobres não é. As maiores vítimas do cangaço podem ter certeza. Não foram os fazendeiros, os grandes proprietários. Foi a população mais pobre. Podem ter certeza disso. Agora é só ler um pouco sobre isso, né? Cangaceiros e Fanáticos, Rui Facol, eu li isso na época de estudante, achava esse livro fantástico. Depois você vai vendo, não, é um livro militante, assim, a rebelião, a revolução dos pobres do Nordeste, coisa nenhuma. Quem morria era pobre, o cangaço virou abrigo para muito criminoso também. E assim, eram perseguidos alguns por donos de terra, ou porque tinham casos, né, com as senhorinhas. Mas vamos lá, objetivamente, foi um mal para o Nordeste, não foi um bem. Mas pulando isso, vamos chegar à minha dica. José Murilo de Carvalho, morreu agora em agosto. É um autor que eu gostava demais, eu gostava muito de ouvi-lo falar. José Murilo, já citei aqui, Os Bestializados, né? Um livro dele absolutamente fantástico, mostrando o processo de independência no Rio de Janeiro, né? Deodoro passeando com o cavalo pela cidade do Rio, e a expressão, e as pessoas ali bestializadas. O que é isso? Ninguém sabia o que era, né? Era, gente, a República sendo proclamada. E, aliás, tem uma história que ele conta, né? Que quando, enfim, chega o Deodoro, né? Vai comunicar ao imperador, né, que estava proclamando a República, diz, viva o Império, viva o imperador. Mas isso é outra história. Quem se deu bem primeiro foi o cavalo que ele estava montado, foi aposentado, né? Mas esse livro em particular, ele mostra exatamente alguns males que nós carregamos desde sempre. A escravidão, as consequências vemos até hoje, o patrimonialismo, que citamos aqui no programa passado, né? Enfim, que se perpetua, né, no Brasil. E aí o autoritarismo, a violência, de tudo ele trata um pouco. E mostra alguns personagens absolutamente adoráveis da República. Está mostrando aqui João Cândido, né? O navegante negro, né? Que era um bordador. Se imaginar, era um negro enorme, né? Forte e tal, e que bordava. E aí? Como é que ficamos? Você imagina? Ou seja, ele vai contando essas pequenas histórias, né? São pequenas novelas e pequenos e grandes personagens da República, e mostrando que não nos livramos dos nossos males originais. O pecado original da República, José Murilo de Carvalho. Sensacional. Sempre. Ele é uma figura maravilhosa. Ricardo, um grande abraço. Na semana que vem a gente volta de novo. Voltaremos.